Seriam até parecidas lá com a teoria dos conjuntos que nós usamos. Como a gente viu lá, a união com B é igual a B união com A. E eu disse que a união é sempre associada à operação da adição. Então aqui vem também a operação comutativa. Se eu somar V mais W, se eu somar W mais V, os resultados vão ser iguais. Lá também tinha a operação associativa. Aqui é a mesma coisa. Se eu somar 3 vetores, tanto faz eu somar o primeiro com o segundo, depois eu somar com o terceiro, somar o segundo, terceiro, o resultado somar com o primeiro, somar tudo uma vez, também o resultado vai ser igual. Então começam a aparecer as propriedades aqui determinadas. Lá também é que funciona. Vou chamar de zero a notação normal de vetor nulo, quer dizer, vetor cujo tamanho é zero, geralmente é assim. Tá? Mas na hora que eu estava digitando lá, estava meio complicado. Aí eu pus só o zero, só para facilitar, senão ia demorar muito. Tá bom? Então, quando tiver só o zero dentro do nosso estudo de vetores, imagina que ele é o vetor nulo. Tudo bem? Então, pergunta. A representação no plano de um vetor nulo é um ponto. Só para a gente conseguir enxergar. Na verdade, esse ponto não tem tamanho nenhum. Correto? Então, conclusão. Se eu pegar qualquer vetor e somar com nulo, ou se eu pegar o vetor nulo e somar com V, isso vai alterar o tamanho de V? Não vai ser V. Então, ele é o elemento neutro da adição do vetor nulo. Tudo bem? Ali entra uma operação, uma propriedade muito interessante, chamado o vetor simétrico, ou oposto, cada um chama de um jeito, cada um no final a mesma coisa. O que é o vetor simétrico? É um vetor que tem o mesmo tamanho do vetor original, tem a mesma direção, só que sentidos contrários. Aquela história que eu falei, Se eu tenho um objeto aqui, eu quero mover esse objeto. Eu faço uma força V para cá. Faço a mesma força V para cá. Para onde esse objeto vai se deslocar? Para lugar nenhum. Se as forças ainda for muito grandes, a parte aí do meio. Tudo bem. Então, o vetor menos V, e quando a gente fala de V, isso serve para qualquer um, o vetor V era precedido do menos, é porque ele está dizendo que o sentido é o contrário do vetor original V. E com certeza, como a gente viu, se aqui a gente falou, uma força para lá, uma força para cá, o objeto não se move, é porque a soma de V com o seu simétrico, o oposto, sempre vai dar o vetor nulo. As forças vão se anular. Correto? As forças dos vetores vão se anulados. Ok? Então, tranquilo. Aqui, mesma coisa. A representação da diferença. Como é que a gente vai entender lá? Como é que a gente vai desenhar isso? Se eu tiver V menos W. De novo. Suponha que aqui eu tenho o vetor V. E aqui eu tenho o vetor W. Só que agora eu quero V menos W. Aí para a gente conseguir entender, isso é como se eu estivesse fazendo a operação da adição de V mais menos W. Mais vezes menos fica o quê? Menos. Então, para eu conseguir montar, primeiro eu tenho que desenhar aqui o vetor menos W. Então, o vetor menos W é esse aqui, que tem o mesmo tamanho de W, só que o sentido é contrário. E agora eu vou somar V e menos W. Então, ó, posso pôr V aqui. E a partir da extremidade dele, quem que eu vou pôr? Menos W. Vou para cá. O resultado, portanto, tem origem V, extremidade em W. Então aí é V menos W. Tranquilo? Tem outra maneira?
maneira de fazer? Tem. Poderia também colocar aqui o V. E aí o menos W também aqui, ó. O que eu ia fazer? Mesma coisa que a gente já fez na anterior. A partir da extremidade de V, eu traço a paralelo a menos W. E da extremidade menos W, paralelo a V. Correto? E ali vai ser V menos W. Podia ser o menos W antes? Menos W para cá, você fala? Aí aqui não poderia. Né? Poderia pegar o V, certo? Ter colocado, né, de cá. Tá? Isso aqui e lá. Entendeu? Outros mecanismos. Tranquilo? Seguindo.